Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Tudo bem, Jaque, Karine? Sejam todas bem-vindas. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline Almeida, eu sou a CEO da Ata Cursos, e para mim é uma honra estar aqui com vocês essa noite, trazendo, podendo proporcionar para vocês esse evento maravilhoso, na qual eu tenho a grande ajuda do professor Fábio Borges, para poder nos auxiliar e nos ajudar a trazer para vocês esse conteúdo grandioso que vocês vão ver aqui ao longo dessa semana. Quero agradecer também a participação de todos os palestrantes, hoje em especial a Daniela Moleiro, que estará aqui conosco iniciando as nossas palestras, agradecer também aos nossos parceiros, as empresas patrocinadoras desse grande evento, que estão aqui conosco também nos apoiando, a Medical Sun, a Tony Derme e a Fismatec, e agradecer também ao professor Fábio Borges, que sem ele nada disso estaria acontecendo. Então, eu vou chamar aqui para vocês o professor Fábio Borges, ele também vai dar um oizinho para vocês, e vamos embora, gente. A semana promete, muito conteúdo. Olá, boa Aê, noite, boa noite. Boa noite. Olha, muito feliz de conseguir concretizar isso junto com a Ata Cursos. Tem um parceiro ali dos bastidores, Giovanni, que chegou para poder verdade, ajudar muito a gente. Olha, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu reunir, na verdade, reunir amigos, né? A gente hoje vão ter uma super aula, olha, super aula com a professora Dani Moleiro. Rapaz, vocês não imaginam o que os espera acerca de conhecimento. Então, hoje, Dani, e aí vem aí Rafael Ferreira, Michele Melek, vem Márcia Santos, e a gente vai fechar comigo na sexta-feira. Olha, aproveitem, porque nós estamos muito felizes, porque foi um evento preparado assim, com muito esforço. A gente conseguiu patrocínio, a gente conseguiu que grandes nomes da estética tivessem conosco durante essa semana, que não é fácil. A Dani estava numa inauguração de um espaço lá em Foz do Iguaçu, de uma grande revendedora de equipamentos, e deu uma passeada lá, e hoje está aqui com a gente. Cara, o negócio não é fácil, não. Então, assim, deem valor a tudo que foi preparado para vocês. A gente tem certeza que a transmissão de conhecimento por parte dessas pessoas que passarão por aqui, desses profissionais, desses docentes, olha, será de muita valia para quem já está na ponta da corda, trabalhando com ultrassom microfocado, e para quem está querendo conhecer do recurso. E hoje vocês vão conhecer de uma área específica, mas muito bonita e valiosíssima, e principalmente de muita rentabilidade. Eu não vou falar mais nada, a professora Dani Moleiro vai falar mais para vocês. E a Aline já comentou, mas eu gostaria de deixar claro aqui que por trás de um evento há muita coisa envolvida. Não só a boa vontade dos professores de aceitarem o nosso convite, mas também para a gente poder viabilizar, a gente precisa de uma estrutura, e isso foi viabilizado com os patrocinadores. Então, olha, eu procurei a empresa Medical Sun, que na mesma hora topou. Procurei a empresa Fismatec, que na mesma hora topou, e não foi diferente com a Tony Derme, que topou na mesma hora, porque viram que a iniciativa era muito boa, porque a nossa missão aqui é transmitir conhecimento. E nós vamos transmitir muito conhecimento para vocês. Saibam disso. O dia de hoje e os outros que virão será de muita valia para que vocês possam crescer, evoluir, prosperar. Essa é a palavra da moda agora. E olha, palavra tem poder. Vamos prosperar, começando com conhecimento. Então, gostaria de chamar aqui a professora Dani Moleiro, parceiraça, gente boníssima, de um conhecimento gigante. A mulher sabe muito. Quando eu penso em perereca, eu penso na Dani, que a mulher sabe muito desse negócio. Cadê a Dani Moleiro?
Aê, Dani! Quando pensa em perereca, pense em mim. É isso. Então, já vou começar falando muito prazer, doutora Xoxota, hoje, especialista em estética. Eu falei vermelho. Top, top, top. E para que vocês não sabem, eu e Dani estamos trocando figurinhas para escrevermos um artigo científico de harmonização íntima também Sim. com radiofrequência. Isso aí. Então, olha, Sim. esse ano, se Deus quiser, a Dani, com toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento, vai entrar para a literatura colocando o seu ambulatório nela. Se Deus quiser, logo, logo, hein? Então, Dani, querida, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado mesmo. A gente, assim, a gente dos bastidores, né, ficou muito feliz com o seu aceite, muito feliz com as tratativas e muito feliz com o que você vai apresentar. Cara, quem está aqui vai se deleitar. Na verdade, é um deleite com o conhecimento que será passado. Dani, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu desejo a você uma excelente palestra, um trabalho maravilhoso. E, na verdade, eu estou chovendo no molhado, porque é o que você faz todo dia, toda hora. Tá, beleza? Fechou. Bem, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Te Legal. Admiro demais, sou sua fã de carteirinha. Nossa, sua primeira literatura, eu como fisioterapeuta formado funcional, e a segunda publicação. Então, eu tenho edição 1, 2, sou sua baba-ovo, sou fã de carteirinha, levanto faixa no aeroporto. Isso é parceiro, isso é combinado, isso é parceria, parceria é isso aí. Dani, muito obrigado, você é um amor de pessoa. Eu gosto muito de você, e assim, eu lembro que quando eu te encontrei contigo no congresso, eu falei, vamos colocar o que você tem na literatura. Te encontrei na clínica, vamos colocar o que você tem na literatura. E, assim, você é muito grande e não pode ficar com tudo que você tem na cabeça nem na gaveta. E a gente vai para a literatura junto, filha. Pode esperar. Tá beleza? Já estamos falando, já estamos escrevendo, né, um material belíssimo de radiofrequência na região íntima, na harmonização íntima, com correções de temperatura, de marcação, de tempo. Legal. Aguardem. Esse ano ainda. Dani, ó, beijo grande, boa palestra para vocês. Um grande abraço. Tá ok? Tchau, tchau. Bem, então vamos começar, né? Me apresentar, eu sou a professora Daniela Moleiro, para mim é um prazer estar aqui, e para você que já possui uma tecnologia de ultrassom micro e macro focado, eu quero te dar uma visão muito além de que você pode fazer e realizar muitos outros protocolos, além do full face, que é o que a gente mais ouve, vê, publica e fala. Na verdade, eu sou apaixonada pela técnica de ultrassom micro e macro, começo a minha trajetória desde o Ultera, em 2010, no Brasil, e hoje eu tenho como investimento, né, dentro da clínica, dentro da empresa de cursos, desenvolvimento, pesquisa clínica e locação, eu tenho 5 marcas de ultrassom microfocado, e vou até falar um pouquinho delas aqui, vamos falar dos diferenciais, mas principalmente sobre a técnica, e é exatamente isso que eu sempre levo para os meus alunos. Se você sabe andar de bicicleta, você vai pilotar qualquer bicicleta, desde que você tenha conhecimento, base científica, segurança e que você nunca pare de estudar e de pesquisar. Então, hoje eu vou trazer para vocês um protocolo que eu escrevi, chama Femilifting, que é o rejuvenescimento íntimo e esvaziamento de Monte Vênus com o uso de ultrassom micro e macro focado. Então, vamos começar. E eu recebi um convite para que, depois da nossa aula, eu abra perguntas para vocês e que fique com vocês até esclarecer as perguntas dentro de um prazo. Então, se você tem pergunta, se você quer algum questionamento, estamos aqui para trocar essa ideia e para fazer esse start essa semana ser incrível. Então, bora lá conhecer o protocolo Femilifting. Compartilhar a tela.
Perfeito. Todos aí? Então, vou começar. Se caso não estiver ok, por favor, na produção, me dá um ok aqui, me dá uma faladinha que eu faço. Bem, então esse protocolo Femilifting é o que nós vamos abordar hoje com o uso do ultrassom micro e macro focado. A gente vai explanar um pouquinho sobre as diferenças e bora lá. Bem, esse é meu currículo, sou fisioterapeuta, biomédica, esteticista, especialista em dermatofuncional, membro acadêmica da American Academy Aesthetic Medicine, tenho mestrado em medicina internacional, sou profissional da área da estética, premiada, reconhecida, escrevo, né? Criei uma linha de estética íntima, que é a Flare, que eu vou apresentar aqui no final para associar com os protocolos. E tudo que eu faço na estética, eu sou grandemente abençoada e tive a oportunidade de fundar em 2019 um projeto social que é o Estética que Transforma, que cuida das mulheres que vivem dentro dos abrigos sociais aqui em São Paulo. Então, quando eu falo sobre estética íntima, saúde feminina, eu, mulher, mãe de 2 meninas, filha, eu acho extremamente importante nós entendermos sobre saúde íntima, fisiologia, anatomia, possibilidades que a gente tem de resgatar a saúde e a beleza da mulher. E isso vem, inclusive, com esse projeto social que a gente cuida de mulheres em vulnerabilidade social, e por isso essa dedicação no resgate na saúde, na beleza e na autoestima. Então, que vocês terminem hoje, né, essa aula comigo, apaixonados por esse tema. Pode ser novo para você, pode ser um aprimoramento para quem já faz. E aí, estética íntima, como é que anda a sua? Né? A gente começa a pensar nisso porque antes de oferecer um tratamento de estética para uma pessoa, para um paciente, você precisa entender a sua anatomia, principalmente você, mulher, a sua anatomia, o seu conhecimento, o teste do espelhinho. Você se reconhece? Você se vê? Não é verdade? Você sabe que isso, a maioria de nós não nos reconhecemos. Até uma técnica que a gente tira foto é com a mão da mulher, uma técnica padrão, a gente coloca a mão da mulher do lado dela, para que ela, da vulva, para que ela reconheça que aquela vulva é dela. Então, a gente não tem um costume e o hábito de se olhar, né? Mas, a partir daí, a gente já começa a se reconhecer. Então, que o conhecimento comece a partir de nós. E aqui eu deixo, né, que o conhecimento proporcionará a sua liberdade pessoal, seu conhecimento, o seu conforto em entender o seu corpo. Por que hoje, né, 2023, nós temos uma mudança de comportamento dentro do setor estético e médico? Se você visitou uma feira em 2022, você percebeu que nas feiras estava sendo abordado estética corporal, estética facial e protocolos, tratamentos, mesclas, equipamentos, cosméticos para a saúde íntima, para a estética íntima. E essa mudança de comportamento, hoje atual, um mercado que cresce muito, ela começa com essa publicação, em 2013, da revista Glamour, intitulada Autoestima Vaginal, Como Anda a Sua?, que denunciou que a ditadura da beleza havia chegado às nossas vaginas. Será que existe um padrão? Será que existe uma ditadura do corpo, da face? Será que existe uma ditadura da vagina? Mas não acho que seja tão ditadura. Eu acho que é o início de uma trajetória do autoconhecimento, da observação e do entendimento do comportamento feminino mundial, mas principalmente brasileiro. E tudo isso está se comunicando diariamente conosco.
uma peça de teatro, um vídeo no YouTube, um post no Instagram, as conexões com flores que lembram a nossa vulva, com frutas, chamando um pompoarismo, aperta e solta, com a Kátia Damasceno, incentivando a descoberta do nosso corpo e do prazer, com conhecimento do orgasmo, e, claro, as revistas que trazem matérias falando da importância do autoconhecimento, da saúde, e que isso vai despertar nas mulheres o autoexame, o se olhar e se observar e saber que nós estamos mudando com o tempo e vamos mudar com o tempo. A gente perde colágeno no rosto, no corpo e vamos perder colágeno também na pepeca e ela vai mudar. Então, por que tratar? Por que o Brasil é ranking 1 em procedimentos íntimos femininos no mundo? Por que será que nós, mulheres brasileiras, temos essa busca por uma estética? E a gente pesquisa para saber se é relativo ao consumo de material, vídeo, se é comparativo. E, na verdade, dentro das nossas pesquisas, conectado que a brasileira consome procedimentos, tratamentos, cosméticos, perfumes da Anitta, desodorante íntimo, exatamente porque nós temos o hábito de se depilar. Pode até se resgatar aí, que a primeira vez que você se depilou foi na sua puberdade, né? Você foi lá, curiosamente, removeu os pelos, se observou, se olhou, depois passou a fazer técnicas mais profissionais, com depilação de cera, depois mais tecnológica para facilitar o nosso dia a dia, né? Porque nós não temos muito tempo para nada. Luz pulsada, laser, LED, por aí vai. Então, pelo fato da gente se olhar, se observar, se depilar, a gente observa essas mudanças e que essas mudanças muitas vezes podem ser positivas ou também podem ser taxativas, que é o caso que nesse artigo do Lage, em 2013, ele declara, né, que a gente percebe que a genitália feminina apresenta imperfeições, deformidades ou até mesmo anomalia. E isso é muito comum dentro da nossa prática clínica. Muitas pacientes que chegam aqui falam: eu não sou normal, a minha pepeca é feia, parece um bichinho, eu não gosto nem de ver, eu não deixo o meu parceiro ver. E aí a gente vai trazer esse conhecimento anatômico e é extremamente normal. Como está aqui, né? Esse daqui é uma obra de um artista plástico que ele faz um muro, né, de vaginas e ele está exposto exatamente para trazer o conhecimento da mulher que a nossa vulva ela é como a nossa digital ou como a nossa face única. Cada uma tem a sua, dentro das suas formas, da sua característica, né? Então, vulvas podem ser mais gordinhas, podem ter lábios, um lábio maior do que o outro, podem ter lábios cheinhos, lábios magrinhos, internos, externos, capuz clitoriano, sem capuz clitoriano, clítoris exposto, clítoris escondidinho, enfim, é uma infinidade. Por isso que eu falo que não existe um padrão de beleza, não existe um padrão para ser adotado, mas existe um conhecimento dentro das nossas práticas clínicas que nós podemos oferecer tratamentos. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela define que a saúde sexual como um estado de bem-estar físico, mental, emocional e social, qual sofre influências psicológicas e biológicas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela declara que o seu bem-estar com a sua relação sexual, com a sua genitália,
com seu conforto da sua sexualidade única, individual ou com seu parceiro, ela é responsável por 70% das influências psicológicas. Não sei se você, por alguma vez, por exemplo, fez uma depilação que gerou uma lesão, uma queimadura, e isso influenciou, te escondeu, ou você mudou, fez uma cirurgia bariátrica, emagreceu muito, sentiu a vulva bem molinha e isso influenciou, ou você achar que você não é normal e não ter o conforto de ter uma relação sexual com a luz acesa, ou o parceiro te olhar. Inclusive, existe um questionário que a gente aplica dentro da nossa clínica para saber qual que é a relação da nossa paciente ou da nossa cliente, mulher, com a questão da vulva, da genitália dela. Se ela acha o cheiro adequado, se ela acha a forma adequada, se ela se sente confortável de se olhar, se ela se sente confortável de ser examinada dentro de um consultório clínico. Então, tudo isso está relacionado à nossa saúde psíquica, que pode trazer influências, né, do nosso dia a dia. Segundo, né, o mercado, segundo os dados, nós somos ranking 1 de procedimentos na região íntima, mas seguido bem longe, tá? O Brasil é bem ranking 1, é bem lá em cima. Ranking 2, Estados Unidos, e 3, México. A título de curiosidade, para os homens, a gente tem Itália, Coreia e Estados Unidos para procedimentos íntimos masculinos. E claro, é uma tendência, e por isso que a gente está ouvindo e vendo falar constantemente de estética íntima, cuidados íntimos, perfume, desodorante, sabonete, né? E a gente não vê esse movimento tão intenso com os homens. Não existe perfume, né, para a genitália masculina, mas existe perfume para a genitália feminina. Existe sabonete feminino, existe desodorante e uma gama de procedimentos, protocolos, tratamentos e, claro, estética íntima masculina também cresce, também tem muitos tratamentos, mas hoje a gente vai abordar o feminino. Claro, é uma tendência por causa do perfil feminino, né? Nós trabalhando, buscando carreira, equilibrando. Eu sei que você está aqui, mas olha, equilibrou jantar, criança, férias, agenda clínica. Todo mundo chegou da clínica para acompanhar, ou até mesmo você que ainda está aí. Claro, mas é um empoderamento, é você ter liberdade e poder do seu dinheiro, de querer fazer, de querer se cuidar. Você que está aí na clínica, né? Quantas não chegam e falam assim: vou até desligar meu celular, porque esse é o meu momento de me cuidar. Então, sim, é uma tendência, principalmente dentro dos tratamentos íntimos, né, que representam aí quase 82% do faturamento clínico é feminino. Resgate do ser feminino, né, o vou me cuidar, este é o meu momento, eu mereço, cuidei dos meus filhos, cuido do meu marido, cuidei da minha mãe, cuido dos meus amigos, né? O perfil feminino, que é o acalentar, o acolher e o cuidar. O reencontro do seu lugar na sociedade, isso tem a ver com a nossa liberdade sexual, que aconteceu em 1960, essa tendência do olhar feminino, da liberdade, do prazer, né? E não somente para procriar, não usar, né? Não ter conhecimento da sua sexualidade somente para procriar, mas para se gerar prazer, para ter prazer. E a definição do seu papel, não é? Estamos aí existindo para isso. Existe um padrão? O que, de fato, o que será que as mulheres procuram? Né? Elas olham meio tímidas, têm ainda um pouco de tabu, estamos quebrando muitos tabus, mas, ok, o que de fato essas mulheres buscam?
Qual será o nosso perfil estético da vulva? Está relacionado, Figueiras 2013 coloca, está relacionado à indústria pornográfica, né? Que coloca aquela vulva photoshopping, rosada, sem pelo, sem cicatriz, sem pelo encravado, sem foliculite, não é? Olha lá, padrão estético vigente, a vagina perfeita, sem pelinho, coloração rosada, grandes lábios externos, gordinho, firme, pequenos lábios, escondidinho, clítoris discreto, pequenininho, escondidinho. Será que é isso? Uma quase ninfa, né? Quase uma vulva de menina pré-púbere? Sim, tá? Então, o que a gente às vezes encontra na busca da harmonização, na busca das cirurgias plásticas é tirar os lábios internos, enxertar gordura nos lábios externos e parecer-se com uma menina pré-púbere. Mas não é bem assim. E eu gosto muito dessa artista, chama The Vulva Gallery. Pode por aí agora fazer um stories no seu celular, dizer que você está aqui hoje na semana Masterclass de ultrassom microfocado para trazer um tema tão importante, que é cuidados femininos, que muitas pessoas não sabem que faz na área íntima. E é muito interessante, porque quando a gente fala de estética íntima, né? Ai, mas como que eu vou oferecer um tratamento desse? Falando. Todo paciente que eu atendo de ultrassom microfocado, eu estou na face e eu falo, olha, ultrassom a gente também faz no corpo, no bumbum, harmonização no braço, no colo e também na pepeca, rejuvenescimento e Monte Vênus. Jura, Dani? Sério? Eu falei, e o resultado é lindo. Elas pedem para ver o resultado. Eu mostro o resultado e aí elas já falam, você pode dar uma olhadinha em mim para ver se tem indicação? Então é isso, né? Dificilmente, às vezes, a gente vai ter aquela chegada tão diretamente para um procedimento de harmonização íntima. Claro, muitas já vêm porque te conhece, te segue e tal, mas muitas começam a chegar. Poxa, Dani, é verdade, eu tenho uma região mais volumosa, eu ponho uma calça, me incomoda, enfim. E é isso. Eu gosto da The Vulva Gallery, é um Instagram, que é uma artista que ela publica, ela põe arte em mostrar que nós, mulheres, não somos iguais, que não existe um padrão vigente, mas que é possível, sim, o embelezamento dentro do nosso conhecimento clínico e estético. Já se identificou aí você? Né? Se você for mulher, já identificou qual que é o seu tipo? É gatinho? É gordinho? É com pelo? É sem pelo? Ok. Então, vamos entrar um pouquinho na anatomia e conhecer a nossa genitália. Bem, primeiro que a gente chama tudo de vagina, né? Parece tudo um pacotão. Ai, não toca na minha vagina. Bati a minha vagina. Vou examinar a minha vagina. Não. Vagina é só um pedacinho de toda a genitália, né? De todo o órgão genital feminino. Vagina é isso daqui, ó. Um canal vaginal. Um canal vaginal, certo? Um tubo que ele é vascularizado, tem músculo, produz muco, lubrificação, tem mobilidade e ele é interno. Vagina está relacionado à nossa função, né? Função na hora da penetração sexual, na hora da eliminação do muco, do sangue, da menstruação, do nascimento. Então, tudo que a gente tem relacionado ao canal vaginal é função. É função. Incontinência urinária, escapes, flatos vaginais, ressecamento, secura, né? Candidíase, vaginose, isso é função.
Isso não é uma área tão específica da estética íntima. Isso é uma área mais funcional, patológica, que a gente tem que ter uma atenção, mas ela é diferente do que a gente faz dentro da nossa clínica estética, que é beleza. O que a gente trabalha para beleza é a parte externa, que é a vulva. Então, interna, canal, é a vagina, e externa é a vulva. E que nós vamos estar trabalhando desde clareamento, rejuvenescimento, emagrecimento e cicatrizes na parte externa. E aí nós temos virilha, lábios externos, que eles vão funcionar como coxins de gordura que vai fechar o canal vaginal. Deixar o canal vaginal, que é uma entrada para o nosso organismo, protegida. E aí nós temos os lábios internos, que eles funcionam como cortininhas, né? Eles já não têm gordura, ele é um tecido mais sustentado, colágeno, elastina, e que ele tem uma maleabilidade e que ele vai ter uma função de fechar a cortina para proteger o introito vaginal. Então, lábios externos, gordura, tecidos, lábios internos, tecido sem gordura e tudo vascularizado. Introito vaginal, que está aqui, e é ele que conecta aqui, esse tubo muscular, e aí a gente vai ter o cérvix, o útero, as trompas, né? Então, e os ovários. Então, parte genital interna, parte genital externa, e é onde a gente trabalha e atua dentro da estética íntima. Capuz clitoriano e o botão clitoriano. Então, tudo isso, a parte externa, que a gente vai ter pelos, foliculite, escurecimento, flacidez, gordurinha, tudo isso a gente consegue trabalhar dentro do nosso conhecimento estético e trazer a harmonização. Aqui numa outra visão, então, gordura de Monte Vênus, capuz clitoriano, o botão do clítoris do prazer, a única função dele é dar prazer. Então, é aí que você vai ter esse olhar para o estímulo. Poxa, às vezes vem uma paciente, olha, eu não consigo ter orgasmo, eu não tenho prazer. Você vai avaliar, o capuz clitoriano dela está muito distendido, cobrindo, tampando e dificultando ele ser estimulado, esfregado, apalpado. Então, ela não consegue ter prazer, não consegue ter orgasmo. E aí a gente tem, por exemplo, um lifting com ultrassom microfocado de capuz clitoriano. Possível, funcional, não invasivo, não afasta do dia a dia e extremamente prazeroso para o resgate da autoestima dessa mulher, que ela estava se achando, poxa, todo mundo, né, tem orgasmo, minhas amigas no Instagram fala, no filme fala, e eu nunca consegui ter aquela sensação de prazer. Lábios externos, lábios internos. Algumas mulheres têm os seus lábios internos mais volumosos, e isso não está relacionado à quantidade de parceiros, à frequência da sua sexualidade, nem à quilometragem, não tem nada a ver isso. Os lábios internos, ele é uma parte anatômica da mulher. E para algumas mulheres, elas têm os seus lábios maiores. Algumas podem chegar funcional até 5 centímetros. Outras têm 8 centímetros. E aí já é indicado uma cirurgia, porque na hora da relação sexual, que o pênis, o objeto, enfim, for penetrar, o lábio interno pode estar no meio, funcionar aí de barreira e machucar essa mulher.
machucar também quando ela usa roupa, calça, biquíni, quando ela anda de bicicleta, porque esses lábios vai ficar constantemente em tracionamento, e isso vai gerar um desconforto. E é claro que a maioria não sabe da anatomia, e quando vê uma mulher com seus lábios internos em formato de asa de borboleta, junto com a excitação, que aumenta a vascularização, então ela está excitada, aumenta a vascularização, que é função, e esses lábios aumentam um pouquinho mais, e aí acha que é diferente, acha que não é normal, acha que pode ser julgada pelo outro, pelo parceiro, e às vezes essa mulher vai se fechando, não tem relação de luz acesa, não permite que o outro faça, olhe, toque ou estimule ela, e a gente consegue trabalhar com ultrassom. Você não faz retração de tecido? Você pode fazer fisiologicamente, com bastante conhecimento, técnica correta e prática, a retração desses lábios também, e proporcionar beleza, né? Conforto, autoestima. Cicatrizes, cesárea, episiotomia, também possível de tratar. Então, aqui, aulão, hein? Aulão para vocês. Aulão para vocês. O que nós podemos tratar na estética íntima? Printa essa tela, tira foto. Por quê? Porque toda vez que você for trabalhar estética íntima, você vai subdividir o seu tratamento em 3 frentes, para você não achar que é tudo um pacotão, tudo é vagina. Não é mais isso, já está formada, já está sendo aqui uma especialista. Primeiro, a gente vai dividir em procedimentos que fazem a redução da gordura localizada da sínfise púbica, ou gordura de Monte Vênus, ou, popularmente, capô de fusca, aquela mulher que tem a região da vulva gordinha, que às vezes põe um vestido e sente um volume na sínfise púbica, que aí vai para a academia, põe uma blusa amarrada, ou usa aquela legging com shortinhos, ou pode ter a gordurinha no Monte Vênus e ser maravilhosa e poderosa, como a Preta Gil, que fala, ó, é minha tabaca, meu marido ama, ele morde, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas a gente também tem aquela mulher que ela vai se sentir exposta, vista, que ela vai se limitar em usar determinadas roupas e que ela vai trazer algum constrangimento, e que você, profissional, já sabe. Você não sabe trabalhar gordura localizada? Dani, é o que eu faço o dia inteiro aqui na clínica. Gordura, 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 gordura. E por que não na sínfise púbica? Também. E por que não macrofocado? Também. Certo? É isso, é esse raciocínio. Depois a gente vai dividir em flacidez da vulva e cicatrizes. Então, a gente vai trabalhar propostas para estimular flacidez, para estimular, na verdade, estimular o fibroblasto em retrair esse tecido, certo? Então, o alvo aqui é o fibroblasto. E o ultrassom é uma técnica riquíssima em estimular o fibroblasto, em fazer esse fibroblasto, em 45 dias, aumentar a sua performance em quase 78% da produção de colágeno, certo? Está lá no artigo científico publicado pelo professor Fábio Borges, Melek, Frois, Esteban e outros colaboradores. É isso. Em 45 dias, ele aumenta a 78% a produção de colágeno. E, claro, depois você vai dividir em clareamento, foliculite, pigmentação. Então, sempre que você for trabalhar, subdivida, para não virar um pacotão só. Beleza? E a tecnologia do ultrassom microfocado, ele vai ter indicações para flacidez, para lifting e reposicionamento do tecido. Depois, ele tem indicações para gordura localizada e depois ele tem indicações para cicatrizes femininas e até mesmo cicatrizes de pós-operatório. Tudo isso a gente consegue oferecer
tratamento funcional, não invasivo, seguro e apaixonados como eu de ultrassom micro e macro. E claro, e falar dessa técnica hoje, você publicar, poxa, eu sou um profissional que eu trabalho com ultrassom microfocado, o consultório enche, a clínica enche, a cabine liga, o pessoal reposta, segue você, põe lá, hashtag ultrassom microfocado, ultrassom micro e macro, high full. Você põe essas hashtags, os pacientes eles começam a se comunicar com você pela sua rede social, porque hoje ele está na mídia. Hoje, né, 2023, não era lá mais quando ele foi lançado, em 2012, que ele chega no Brasil, que a gente era uma palestra por consulta. Hoje não, você fala que você tem ultrassom, o paciente já chega e fala, você faz ultrassom? É isso. Então, sim, é um procedimento sofisticado, é um procedimento glamuroso, é um procedimento que o profissional da estética, da saúde, vai se sentir valorizado, porque você vai ter aí um procedimento de 1 hora. O que você faz em 1 hora na sua clínica? Ai, Dani, eu faço massagem. Ok, quanto custa a sua massagem? 100, 120 reais. Ok. Ultrassom microfocado, ele também vai ter uma duração de trabalho físico de 1 hora e você vai rentabilizar R$ 2.500, R$ 3.600. E claro, nossa, Dani, é tudo isso? Sim. Ao mesmo tempo, também é exigido do profissional resultados impactantes, resultados clínicos considerados até muito semelhantes ou iguais a um resultado cirúrgico. Então, é isso. Vocês estão aqui estudando para isso, porque se tornar uma referência, se tornar um especialista em ultrassom microfocado é alta tecnologia, é alto impacto. Vai te rentabilizar? Sim, muito, mas vai exigir, né? Eu falo muito assim para os meus alunos. Você já foi num restaurante, comeu mais ou menos e gastou, sei lá, 30 reais. Você fala, a comida não foi muito boa, mas também eu gastei 30 reais. Agora, você foi num restaurante, guia Michelin, gastou R$ 1.000 na conta e não gostou, você vai falar, não está certo isso. Então, isso acontece com o nosso paciente também. Se você é um profissional da área, ou se você já tem um aparelho e não está entregando resultados encantadores, volta lá. Volta e vai se aprimorar. Vai entender por que ele não está te dando resultados tão semelhantes. Mas bora lá, vamos falar disso. A gente começa a falar de ultrassom em face, depois a gente começa a aplicar em corpo, né? Umbigo triste, up de bumbum, colo. E aí a gente começa a entender de ultrassom micro e macro focado. Um resumão. A gente tem uma indicação de ultrassom micro e macro em 2 tempos. Um efeito térmico, que ele está relacionado ao calor, então precisa entregar calor, esse calor precisa ser consistente para ter essa sinalização, essa resposta de PCT, ponto de coagulação térmica. Essa energia térmica vai fazer ativação e produção de colágeno tipo 1 e tipo 3, principalmente. Depois ele vai ter outras sinalizações, mas principalmente tipo 1 e tipo 3. A gente vai trabalhar com uma temperatura de 55 a 60 graus média, e por isso que às vezes a gente vê, tem um desconforto e dói. Eu já sei que a pergunta de vocês é se na região íntima dói. Vou deixar lá para o final para falar isso. E claro, a gente também tem uma resposta não térmica, que é principalmente pela onda de cavitação até chegar no ponto de coagulação térmica. Ele vai fazer uma vibração e essa vibração vai ter a quebra dessas microbolhas, né? Vai fazer essas microbolhas e vai fragmentar principalmente a melanina que está superficialmente. Para a região íntima, a gente sente que tem uma retração de tecido e uma resposta de clareamento que também é muito considerável.
Então, como que ele funciona? Então, o ultrassom, ele vai entregando pontos de coagulação térmica a partir dessas ponteiras, ele vai sinalizar esses pontos de coagulação, vai gerar uma sinalização, um processo inflamatório, e aí vai ter a reestruturação dessas fibras de colágeno e elastina. Isso daqui é uma comunicação que eu fiz na minha clínica para mostrar para o meu paciente como é que é o resultado do ultrassom, que ele vai ter aí esse estímulo de neocolagênese, neoelastogênese, reposição de tecidos, e você vai ver isso a semana toda aqui. E aí, o que eu acho muito interessante você ter de visualização: ultrassom microfocado e ultrassom macrofocado. O ultrassom microfocado, ele tem indicações de ponteiras em determinadas profundidades que vão interagir principalmente com os tecidos da derme basal, derme reticular e SMAS. Claro, a gente tem um subcutâneo aí no meio, mas basicamente derme basal, derme reticular e SMAS. Esse é o nosso foco. Quando você tem um tecido subcutâneo distendido, alargado, acumulado, ou seja, uma gordura localizada, você vai ter uma distensão desse tecido. Ele vai estar mais volumoso. E aí nós percebemos o uso da ponteira mais profunda para face, para derme, né, para tecidual, que às vezes elas geravam esvaziamento, principalmente em face, né? Então, você usava uma ponteira com a intenção de chegar até o SMAS ou de derme reticular, e muitas vezes a gente tinha um esvaziamento dessa face. O paciente voltava e falava: olha, eu emagreci. E aí você falava: não, eu fiquei flácido, eu emagreci, não. Eu fiquei flácido. Aí você fala: não é possível, tem comprovação científica, tal. E aí a gente começa a perceber, então, que o tecido subcutâneo, quando ele recebe essa energia, ele responde com uma morte, com necrose, e esse tecido morre e o paciente perde aquele volume de tecido subcutâneo. Ok, quando você quer eliminá-lo, né? Gordura localizada, efeito bichectomia, perfeito. Mas, às vezes, você não quer e provavelmente não deseja isso. Então, você tem as escolhas das ponteiras corretas para você não ter esvaziamento de tecidos não desejados. Mas e quando a gente tem desejo de esvaziar? Desejo de eliminar aquela gordura localizada definitiva com a força, com a característica fisiológica de necrose coagulativa de tecido. Então, a gente evolui para as ponteiras macrofocadas, que têm profundidades maiores. Então, aí você passa daquela ponteira clássica de 1,5, 3 e 4,5 e começa a ir para ponteiras de 6 milímetros de profundidade, 7 milímetros, 8, 13. Agora vai ser logo mais 15, 18. Isso significa que você vai ter interações cada vez mais com tecidos maiores de volume de gordura e vai fazer necrose coagulativa. Então, basicamente, ultrassom microfocado, flacidez, retração, reposicionamento de tecido. Ultrassom macrofocado, eliminação do tecido gorduroso, do tecido subcutâneo, da gordura localizada. Então, quando você quer eliminar gordura, macrofocada. Quando você quer retração, lifting, reposicionamento, microfocada. E por isso que eu nem falo que microfocada é face e macrofocada é corpo. Porque às vezes você quer fazer um lifting de bumbum e não vai fazer com macrofocada, porque você vai acabar com o bumbum da sua paciente, ela vai ficar muito chateada. Então, é isso. Micro, tecido, flacidez, reposicionamento. Macro, esvaziamento, gordura localizada, eliminação definitiva.
E aí, o que a gente mostra do mercado, né? Ultramed, inclusive patrocinador do nosso evento, a Medical Sun, ganhou o EBA 2022, terapia ouro. Muito bem, um equipamento micro e macro focado, tem as suas ponteiras, né, de micro focada, 1,5, 3, 4,5, de tecido macro focado, 8 e 13, ponteiras lineares, cartucho seguro, tecnologia brasileira, custo-benefício bacana. Então, as suas ponteiras entregando a aplicação linear em pontos de retração com essas profundidades. Depois, Fismatec, Herus Rifle Platform. O Herus, ele campeão do EBA 2019, tecnologia ouro, e a Fismatec já entendeu que ele precisa ir muito além, começa a colocar e adicionar ponteiras no seu equipamento e torna ele uma plataforma micro, macro focado, ponteira 4D, e agora o lançamento que está aqui na mão da Ana Hickman, que é o Herus Pen, uma ponteira que eu já fiz o teste na região íntima e já fiquei apaixonada. Muito bom. Então, ultrassom Herus, ponteiras lineares, uma linha de disparo, ou ponteiras 4D, aonde ele entrega até 15 linhas de disparos, e isso traz precisão, velocidade, técnica de aplicação, com mais lesão ou não, isso dá versatilidade para o profissional. Também vai trabalhar com ponteiras 1,5, 3, 4,5, 7 e 13. Depois, né, olha lá, ponteiras lineares, ponteiras 4D, e aí você tem um teste clínico para identificar o que uma ponteira, o que disparos subsequentes de ultrassom é capaz de fazer com tecido. Olha lá, o teste é um pedacinho de frango, né? A gente colocou aqui, e o que eu quero que vocês observem, tá? As bordas desse tecido. Então, imagina, se você tem uma pele frouxa, se você tá com jaws, bulldog, o braço tá frouxo, a vulva tá flácida, imagina o que o ultrassom faz quando ele é disparado. Olha lá, a retração desse tecido e a resposta clínica. Então, o encurtamento do tecido, a sinalização pontual, a precisão, e é por isso que popularmente a gente fala que o ultrassom aí entrega uma sessão ao ano. Depende, tá? Só grosso modo. Mas é porque ele é uma técnica muito precisa, muito específica, muito segura. Depois, o que a gente tem no mercado? Reface. Ele tem como diferencial ponteira micro e macro focada, mas principalmente uma ponteira robotizada. A ponteira macro focada do Reface. Macro focada. Aqui nós estamos com a ponteira de 13 milímetros de profundidade, tá? 13 milímetros ou 1,3. Então, você vai pegar realmente na camadinha de gordura. Pode trabalhar com joule que vai até 3 joules para destruir a gordura, ter efeito apoptótico, ou seja, a eliminação dessas células de gordura definitivamente do seu corpo, sem deixar flacidez. Agora, olha que incrível como ele vai disparando o ultrassom. Ó. Ele vai entregando de maneira linear e destruindo a gordura. Então, ele é aplicado em modo deslizamento, para ele entregar em emotion esse disparo.
macrofocada somente para gordura, tá? Para tecido gorduroso, ponteira de 6, 9 e 13. E aí a gente chega ao Ultraformer, que também é um ultrassom micro e macrofocado. E é isso. Tudo igual? Eu falo que é como automóvel. Um tem um detalhe, um tem massageador no banco, e assim, detalhes. Mas todos te levam para o mesmo resultado clínico, desde que você domine a sua técnica. E aí tem valor de investimento, custo, mercado, marketing, enfim. Aí vai a gosto do freguês. Vamos falar de Monte Vênus, gordura da sínfise púbica, que é uma região onde você vai ter acúmulo de gordura localizada, onde vai aparecer os pelos pubianos. Ele tem esse volume de gordura porque ele é uma proteção contra choque térmico, contra batida. É uma proteção da sínfise púbica, mas que algumas mulheres têm um volume acentuado. Então, ele vai servir principalmente para proteger essa junção e realmente fazer a proteção dos órgãos genitais internos, das vísceras. Então, ele é uma gordura fisiológica. Ok. Dani, para quem é indicado? Para as mulheres que se sentem constrangidas quando ela tem um volume aumentado. Imagina essa paciente com biquíni na praia. Ela tem um volume maior e a gente consegue oferecer tratamentos para gordura localizada e oferecer conforto. Outra coisa que vem aparecendo muito na clínica, Dani, eu tenho o meu volume de Monte Vênus cheinho, gordinho, só que quando a gente vai avaliar é uma retração de cicatriz. Olha, ela fez uma cesárea, a cicatriz dela ainda é torta, e aí fez uma divisão desse tecido superior e inferior, com estrangulamento, com concentração de volume nessa região. Então, a gente vai lá, faz planejamento, faz a medida do adipômetro para você escolher as suas ponteiras, mede com o adipômetro, escolhe as ponteiras específicas e faz o planejamento. Então, o que você vai sempre fazer no macrofocado? Ó? Dá um pouco de tração de pele, ó como vai mudar. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Superior e inferior. Faz as marcações, então eu desenvolvi uma técnica de marcação com a fita métrica, e não só foto, e não só dipometria, mas essa marcação com a fita métrica, ela te dá precisão para a evolução do seu tratamento. A marcação linear, vou usar uma ponteira linear para essa aplicação, faço o tamanho da linha onde eu vou fazer essa aplicação, faço a mensuração do adipômetro e faço a aplicação. Resultados clínicos, aqui 30 dias, aqui 7 dias, tá? Dani, como é que eu sei que teve resultado? Porque aqui você não vê o meato da vulva e aqui você vê o meato da vulva. Aqui você vê uma sombra na cicatriz, aqui você já não vê tanto uma sombra na cicatriz, aqui 7 dias de tratamento da região. Então, como é que a gente faz? Qual que é o protocolo, passo a passo? Tá vendo que eu estou tirando a foto com a minha mãozinha da paciente aqui? Porque a gente não se reconhece. Então, às vezes, você vai mostrar a foto, ela fala, mas essa sou eu? Eu não sei se essa sou eu. Então, você tira a foto com a mão dela, porque a gente reconhece a nossa mão, mas não reconhece a vulva. Anamnese, a maca é a maca que a gente usa, não tem nenhuma maca específica. Higienizantes na região íntima, sempre sem ácido. Bioformulação, pH neutro. Depilação, precisa remover ou diminuir o volume do pelo para que ele não faça a expansão da aplicação, para que ele não empurre essa aplicação, esse aplicador muito longe, você perde o ponto focal. Posição,
Então, a posição na maca, se ela for fazer Monte Vênus, ela não precisa fazer posição ginecológica, ou se ela for fazer a parte lateral da vulva, vai fazer a posição ginecológica. Fotodocumentação, roupa do dia mais frouxa, sem muita atração, e o home care complementar. Aqui, um protocolo padrão. Aqui, protocolo Lipofemme está aqui para vocês. Printou, tirou. Prega menor do que 13, a ponteira específica, a energia do seu equipamento, a quantidade média de disparos. Beleza? Gordura localizada já foi. Vamos falar de flacidez. Flacidez. Ele tem um termo técnico, atrofia vulvo-vaginal, é usada frequentemente para relacionar a perda do tônus, a diminuição do fibroblasto trabalhando, o ressecamento, a secura, a pigmentação, muitas vezes. Então, tudo está relacionado à atrofia vulvo-vaginal. E aqui, essa informação é extremamente importante, porque às vezes eu vejo alguns protocolos que eu realmente questiono se o profissional sabe o que ele está fazendo. Por quê? Nessa região da vulva, nós observamos flacidez e perda de volume em alguns casos. E não significa a mesma coisa. É possível uma mulher ter flacidez e não ter perda de volume. E é possível uma mulher ter flacidez mais perda de volume. Então, cuidado, eu estou vendo técnicas de colocar a criolipólise aqui. A criolipólise vai retrair o tecido, vai dar uma aparência bonita, mas ela vai diminuir as células de gordura. E se você diminui as células de gordura, você vai deixar fisiologicamente o introito da vagina mais biodisponível. Sabe aquela mulher que sempre fica com o biquíni molhado na praia e ela volta com candidíase? É porque o introito vaginal dela é bioexposto. E aí, a calcinha molhada facilita a alteração do pH e a proliferação bacteriana. E aí, muitas vezes, nós vamos fazer um preenchimento dos lábios externos, porque ela perdeu volume ou ela não tem volume, para que isso melhore a infecção urinária constante ou a candidíase dela, porque o introito dela é biodisponível. Então, se tem técnicas removendo essa gordura e não entendeu que vai ter alteração fisiológica, está fazendo coisa errada. Mas, enfim, flacidez ou perda de volume. Vamos lá. Olha aqui, Monte Vênus, lábios externos, lábios internos, não dá para ver. Capuz clitoriano, não dá para ver. Então, esta mulher, ela tem volume e ela está com flacidez. Então, é uma flacidez, porém conservação de volume. Essa outra mulher, olha lá, ela veio com queixa de flacidez, mas você percebe que ela está perdendo volume e não tem flacidez tissular. Mas a perda de volume dela deixou os lábios internos e o capuz clitoriano mais aparente. E aí ela tocou, sentiu a queixa de maleabilidade e aí ela veio com essa queixa. Essa outra mulher, ela tem aquela característica dos lábios mais volumosos. Então, vamos lá, a gente tem os lábios internos distendidos, que vai dificultar a hora da penetração, usar uma calça, uma legging, fazer spinning. E você tem uma perda de volume e flacidez de tecido. Então, olha como você vai caracterizando. Então, você já vai pensar lá nas suas ponteiras de ultrassom. Poxa, se ela não tem gordura, se ela já está perdendo gordura, ela já tem o esvaziamento, eu já vou fugir de algumas ponteiras. Eu não vou selecionar ponteiras tão profundas. Eu vou colocar o meu alvo mais em ponteiras superficiais, para que eu não gere uma desarmonização ou até mesmo uma alteração da fisiologia dessa paciente. Essa outra mulher, ela tem perda de volume e ela também tem flacidez, mas
olha o que eu quero chamar atenção para vocês. Uma episiotomia, que é o parto, na hora que o bebê vai nascer, parto normal, o bebê não tem o esgarçamento e o médico vai lá e faz um corte. Tá vendo que ele cicatriza em retração? Quando ele cicatriza em retração, toda hora que essa mulher vai ter uma relação sexual e vai distender o introito vaginal dela, ela vai sentir muito desconforto no início, porque cicatrizou em retração. É possível nós trabalharmos essa harmonização com ponteiras superficiais de ultrassom microfocado ou ponteiras pontuais, no caso agora do lançamento da Fismatec. Entendeu? Então, é isso. Aqui, nosso ilustre, querido, maravilhoso, poderoso Fábio Borges e colaboradores publica o primeiro artigo falando de rejuvenescimento vulvar usando ultrassom micro e macro focado. Maravilhoso esse artigo, dá referência, valida a técnica, tira a gente do off-label e coloca a gente aí realmente na rota de sucesso. Maca e posicionamento, olha lá, maca normal, não precisa ter uma maca ginecológica, posicionamento, às vezes ela mais próxima de você, às vezes Monte Vênus distendida, tranquilo, e aí o protocolo para avaliação, então a gente sempre vai usar dipometria, não só para gordura, mas para tecido também, para você saber qual é a ponteira que você vai utilizar, pensando em flacidez ou perda de volume, em preservação de subcutâneo ou não preservação de subcutâneo, porque não é queixa. Então, esse é o olhar que você tem que trazer. O ultrassom microfocado, ele é aplicador dependente. E os resultados, né? Antes e depois, olha lá, um tecido mais frouxo, mais mole, e você reposiciona em técnicas imediatas e progressivas em até 90 dias. Então, antes e depois, então o tecido mais solto, mais mole e reposicionado, com lifting ancorado e harmonizado. Marcação, subdivida, lateral, lateral, superior e inferior na região do períneo. O professor publica e já coloca aqui para vocês, seguindo os padrões de face, a técnica de aplicação também sinalizada em de baixo para cima, reposicionando sempre em lifting. Aplicamos, colocamos o plástico filme na ponteira, passamos o gel, aplicamos na região. Vou soltar o vídeo. Então, ponteira 3 do Heros Rifle linear, vamos aplicando em lifting, reposicionando esse paciente. Dani, dói? A gente também usa técnicas anestésicas, pomada anestésica na parte externa. Dani, mas agora tem ultrassom introdutório. Sim, não dá para mostrar aqui em aula, senão a gente cai na plataforma, a plataforma derruba a gente. Mas sim, tem ultrassom introdutório para retração, e vou dizer que é uma das técnicas mais incríveis para você trabalhar retração, fechamento, melhora do prazer, vascularização, incontinência urinária ou flatos vaginais, pum vaginal. Então, vai aplicando lifting e vai reposicionando. Perfeito. Vamos ver resultado? Pode filmar, mas não pode publicar, tá bom? Vamos lá. Outra. 30 anos do ano de graça, não, agora eu cobrei. É uma obra de arte, não é verdade? É isso. Mas tem que ter cuidado. Se não tiver técnica, treinamento correto de aplicação, pode gerar lesão. Se a gente tem algumas lesões, algumas intercorrências que nos assustam em região de face, principalmente de inervação, aqui um caso já de uma intercorrência feia por falta de técnica de aplicação.
beleza? Bem, associar é sempre melhor. Tem o melhor equipamento, tem a melhor técnica, vai fazer o procedimento, mas precisa mandar o paciente com home care, precisa ter uma técnica para nutrição desse tecido. O que eu sempre falo para os meus alunos, você tem uma planta, você vai fazer uma reforma na casa, você tem a planta da reforma, você tem o projeto da reforma, você tem a equipe para reformar. Se você não tiver material de construção, nada vai ser possível. O ultrassom microfocado, ele é um bioestimulador de colágeno, ele vai sinalizar esse colágeno, mas se você não tiver nutrição, aminoácidos, teciduais, orais, você nada vai construir. Então, você tem lá uma técnica incrível, um protocolo de sucesso, seu paciente é desnutrido, é vegano, não repõe, não hidrata, não bebe água, e aí nada disso aconteceu. Então, sim, aqui eu apresento a linha de tratamento íntimo que eu desenvolvi com a Flare, que eu associo a todos os meus tratamentos, onde eu vou estimular o colágeno e eu preciso que ele esteja nutrido para ter essa reposição. Então, a Íntima Beauty, ela nasceu com teste ginecológico, dermatológico, tem tratamento de clareamento, tem tratamento de rejuvenescimento, trabalha com pH ideal, foi desenvolvida, teste clínico, ela é muito legal, e esse é o protocolo associado que você vai finalizar o seu procedimento após o ultrassom. Então, ele tem uma tecnologia, 2 produtos em cabine, ele vai ter toda a sinalização para nutrir esse tecido, para que seja transferido esses aminoácidos essenciais para o tecido, para que o fibroblasto seja identificado e construa a proteína de colágeno. Você constrói a proteína de colágeno com uma corrente de aminoácidos. Então, é necessária a nutrição. Então, ele tem o protocolo passo 1, passo 2, efeito sanduíche, passo 1, passo 2, e o resultado de teste de eficácia somente dos cosméticos. Então, se associar com uma técnica e o home care, o paciente vai continuar usando o home care em casa, uso diário, tomou banho, secou, passa o sérum firmador na região da vulva, nada introdutório, nada canal vaginal, e finaliza com a máscara de blindagem. Tudo testado dermatologicamente, ginecologicamente, e vai evoluir. Beleza, perfeito? Está terminando a nossa aula, espero que vocês estejam gostando bastante. Vamos avaliar? Vamos fazer uma avaliação para saber se vocês entenderam? Se está no caminho? Vamos embora? Então, bora. Se tiver pergunta, já manda aí, que eu já vou abrir esse chat, hein? Logo mais. Vamos lá. Então, o que ela tem aqui, ó? Então, sempre você vai se perguntar, é flacidez ou é perda de volume? Acho que ela tem um pouco dos dois. Isso. Ela tem flacidez aqui, mas ela também tem perda de volume. Isso. E aí você tá vendo, ó, que, ó, como ela tem a flacidez, se você tiver que usar o preenchimento direto sem preparar essa pele, você vai ter que colocar muito volumização para dar o efeito dela de ninfo, tá? Então, o ideal aqui é realmente fazer a radiofrequência, a criofrequência, ou, Dani, eu não faço tecnologia, bioestimulador de colágeno. E no caso, lá na clínica tem o ultrassom microfocado, aí seria... Sim. Quer fazer nela o ultrassom? Acho que é mais interessante. Sim, né? Mas aí a gente poderia fazer o bioestimulador também. Sim, sim. Tá? Aqui a gente, então, pode fazer o ultrassom microfocado para retrair esse tecido, tá bom? Tá. Não seria no mesmo dia do preenchedor semipermanente, mas você pode fazer o ultrassom microfocado associado ao Skin Buster Like,
tá? Já vai ser uma retração bem interessante. Que não é esse que a gente preparou. É esse. É isso. Então, no caso daquela paciente, flacidez, perda de volume. Se eu for colocar ela direto no preenchimento, para volumizar, eu vou usar muito preenchimento. Vou usar ali de 4 a 6 seringas de preenchimento. Isso fica onoroso. E outra, ela vai ficar muito cheia, vai ficar estufada. Então, eu vou primeiro fazer retração de tecido. E lá eu dei a opção, você pode fazer radiofrequência, criofrequência, microagulhamento, mas você pode fazer ultrassom microfocado. Qual que é a diferença que eu quero finalizar essa aula falando? Qual que é a diferença? É que uma radiofrequência, uma criofrequência, você vai precisar de várias sessões, repetição e tempo do seu paciente. E o ultrassom microfocado, ele tem uma tecnologia mais impactante, uma ou 2 sessões, um resultado muito mais significativo, muito mais bioestímulo, que ainda pode ser associado no mesmo dia, ultrassom microfocado e bioestimuladores de colágeno, ou ultrassom microfocado e skin buster lifting, ou microagulhar. E aí tem uma infinidade de associações que você pode ter na sua clínica, na sua cabine, e ser referência e entregar beleza e satisfação. Bora, é isso. É isso que eu queria falar com vocês. Deixa eu, então, interromper aqui o compartilhamento de tela e voltar para vocês. Pode. Temos perguntas? Ok. Solange Nascimento, a Sol. Bioestimulador pode ser indicado? Pode. Eu trabalho com bioestimulador, gosto muito de fazer bioestimulador na região da vulva. Acho até mais interessante, em alguns casos, do que o preenchimento direto. O preenchimento, ele deixa os lábios externos um pouco mais rígido, endurecido. E o bioestimulador, ele pode ser um bioestimulador com foco mais flacidez ou um bioestimulador com uma função volumizadora, que eu gosto bastante. Hidroxiapatita ou outro? Eu prefiro o ácido polialilático. Eu acho o ácido polialilático tanto para seio quanto para vulva, que é um tecido mais mole, eu sinto muito mais conforto em aplicação. Hidroxiapatita eu gosto mais porque ela tem uma função mais próxima ao osso, né? Então, assim, bumbum ou harmonização de face, eu gosto mais da hidroxiapatita, dependendo da indicação, mas para vulva polialilático. Perfeito? Que mais? Dói, Dani? Dói, Dani? Já sabia que ia ter essa pergunta. Então, é muito interessante, porque estética de quem? Quando a gente faz na região dos lábios externos, a gente passa uma pomadinha anestésica, e que nem na face. Pode fazer um botão anestésico, tá? Então, a gente faz um botãozinho anestésico se você trabalha com injetável. Se não, põe a pomada anestésica, um Dorflex e vai muito bem, tá bom? Nos lábios internos, ele é mucosa, a parte interna. Então, ele rapidamente é absorvido. E ele é muito seguro, porque como ele é uma mucosa, ele absorve rápido e o desconforto é bem mínimo, tá? O lábio interno, inclusive, eu nunca faço botão anestésico, nem é indicado. E aqui, então, pomadinha, eu posiciono ele e faço essa retração. Tem um resultado
muito interessante, muito significativo, muito seguro. Uma opção não cirúrgica. No caso, usaria uma ponteira de 6. Provavelmente você deve estar falando de algum momento que eu falei. Ponteira de 6 precisa ter a prega do adipômetro de 1,2, tá? Ou 12 milímetros. Sempre a prega do adipômetro vai ser 50% da sua ponteira. Então, se você tem uma prega de 12, ponteira de 6, você tem uma prega de 15, ponteira de 7 e por aí vai. Mais perguntas? Estou tendo ótimos resultados com Ultramed. Parabéns, Medical Sun, Zá Laser, Otávio Souza. Se é a Zá, queridíssima, linda, tá loira, agora poderosa, ela é minha colega e uma aluna muito especial, e é um prazer realmente tê-la comigo. Uso ultrassom introdutório. Para uso do ultrassom introdutório, qual profissional é habilitado para fazer? Então, Lara, o que acontece? Nós temos a estética beleza e temos a estética função. Eu acho que quando você fala assim, qual que é o profissional habilitado a fazer, né? Eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, eu sou biomédica esteta e sou esteticista. E nenhuma dessas minhas 3 formações, ela me deu uma habilitação para o introdutório. Então, eu fui fazer um curso na FMUSP, na gineco da FMUSP, que é de terapias eletrodinâmicas. E lá eu conheci um universo de estética, de introdutório, de laser. E a biomedicina, ela me trouxe uma formação de coleta de Papa Nicolau, de análise das bactérias, do tecido biológico, o que nas outras não me deram. Por isso que essa questão do introdutório, as empresas de tecnologia só vendem ponteiras introdutórias quando há uma autorização do CRM. Então, você pode ser um profissional que trabalha em parceria com um médico, e aí a legislação é essa, não é se você pode. Ah, Dani, eu sou formada em biomedicina. Liga para o seu conselho, vê se você pode fazer manuseio introdutório. Legal. A fisioterapia, ela pode, porque tem uma área da fisioterapia que é da saúde da mulher, mas é para quem estudou e se especializou. Então, é isso, né? E aí, liga para a empresa, vê como está registrado o equipamento, vê se tem indicação, se você se sente segura, porque aí tem que estar com o Papa Nicolau em dia, tem que ter o conhecimento do Papa Nicolau, para você não gerar lesão nesse paciente. Imagina, ele vai lá no seu consultório entregar o mais sagrado, por isso que a gente chama a parte genital feminina, né, da filosofia do sagrado feminino. Eu vou lá entregar e expor o meu mais sagrado, imagina dar uma lesão? Então, é isso que a gente pensa, né? Tudo introdutório, função, incontinência urinária, ressecamento, frouxidão, flatos vaginais, vagina frouxa. Ah, Dani, mas vai dar uma apertada no canal vaginal? Vai. Vai ter prazer? Vai. Vai sentir a vagina abraçando o pênis? Vai. É prazer, né? Então, dividir função, patologia, prazer e tudo mais. A gente tem até agora o campo, né, eletromagnético, com uma ponteira ou a cadeira que você senta e ele vai fazer uma atividade aí de alta performance. E até você percebe que ele parece um pompoarismo em alta velocidade. Eu tenho paciente que vem para fazer só para prazer? Sim. Eu tenho paciente que vem para fazer para função? Também. Então, como você vai direcionar isso? Temos mais perguntas? Maravilhosa! Que aula maravilhosa, Dani. Muito conhecimento, ela está de parabéns.
muitas informações extremamente importantes para todos nós que somos profissionais da área da estética. Dani, enquanto nós estamos aqui selecionando mais algumas perguntas, que são várias, eu vou pedir para que passem, tá? Um videozinho de apresentação de um dos nossos patrocinadores, para que a galera conheça um pouquinho mais, tá bom? E já voltamos com as perguntas. Oi, pessoal, tudo bem? Para mim, o autocuidado começa no processo de autoconhecimento. Você precisa entender quem você é, o que você quer, para depois amar todas as suas versões. E eu tenho várias e aprendi a me apaixonar por todas elas. Tem a versão musa, que faz carão nas fotos, que tá na televisão, nos sites, nas redes sociais. E essa Mariana, às vezes, fica insegura. Então, quando isso acontece, eu corro para uma clínica de estética que tem criolipólise da Medical Sun. Ela não é nada invasiva e traz muito resultado. Dá para perder medidas real, gente. Estética também é prevenção. Outra versão que eu amo é a Mariana comunicadora, que fala o que pensa, que tem muita opinião, que encara o que vier com coragem, que não engole sapo, mas às vezes dá medo, né? Então, para essa Mariana, eu invisto em Ultramed da Medical Sun, que promove um efeito lifting, uma explosão de colágeno. Isso valoriza a minha beleza natural, me deixa mais segura para encarar o que for preciso. E tem a minha versão que pouca gente conhece, que tá fora dos holofotes, que ama praia, que ama estar com os amigos, que ama uma vida em liberdade. Para a versão mais livre da Mariana, eu me dei de presente um tratamento com Racon da Medical Sun, uma epilação 4D que é super confortável e ainda resolve a vida em poucas sessões. Eu sinto muita confiança no Racon. E você? Qual Medical Sun mais combina com a sua versão de hoje? Procure uma clínica de estética com Medical Sun. Medical Sun, sinônimo de inspiração. Muito bem, grande parceira, Medical Sun. Dani, vamos voltar aqui com as perguntinhas. Eu já vou falar aqui em primeira mão, então. Eu sou speaker Medical Sun, né? E nós desenvolvemos um projeto com Ultramed, que é ultrassom micro e macro focado da Medical Sun. E nós vamos ter agora no dia 1º de fevereiro o primeiro encontro Black Medical Sun, encontro de usuários. Então, se você tem o Ultramed, se você é cliente da Medical Sun, se você possui Ultramed, nós vamos ter um encontro das 9 ao meio-dia, falando de novos protocolos, conheça o seu equipamento, configuração, eu e a técnica Cristiane, que nós vamos ter esse encontro. Então, se inscreva, gratuito, e é exatamente para a gente multiplicar o conhecimento da técnica de ultrassom microfocado. Show, maravilha. Vamos lá, Dani, continuar com as perguntinhas, tá? Bora lá. Sobre o protocolo de lifting, se a prega for de 6 milímetros, muita flacidez, poderia utilizar as 3 ponteiras, 4,5 até a de 1,5? Lara, não. Se você tem uma prega do adipômetro de 6 milímetros, se você dividir por 2, ele vai dar 3 milímetros. Então, você vai começar, então, a sua aplicação ponteira de 3 e depois ponteira de 1,5. Você não tem indicação para ponteira de 4,5 porque você não tem volume de tecido suficiente. Se o corpo não absorve colágeno, o porquê passa para o paciente colágeno em cápsula? Verônica Fraga. Olha, essa questão do colágeno, de tomar colágeno oral, ela é muito polêmica, tá? Eu vou compartilhar a minha opinião, que pode ser diferente de outros colegas, mas essa é a minha.
O fibroblasto, ele é uma célula preguiçosa, que a partir dos 25 anos de idade, ele vai ficando bem lento, bem preguiçoso, e a gente começa a entrar numa fase da homeostasia de declínio. Quando você toma um colágeno oral e não tem sinalizações de produção de colágeno, de gerar colágeno, você toma, pouco absorve e a maioria vai ser eliminada. Agora, quando você faz uma técnica estética, que eu falo que depois dos 25 anos você só vai produzir ou aumentar a sua performance de colágeno se você sinalizar. E a estética é a performance sinalizadora. Então, se você vai fazer uma técnica que vai estimular a produção de colágeno, e como que a gente faz, né? A gente, então, estimula, sinaliza lá no fibroblasto uma lesão controlada, e aí o fibroblasto vai ativar a reparação e a produção de colágeno de tração. E aí, nessa hora, ele precisa estar nutrido, ele precisa ter aminoácidos essenciais para produzir a proteína de colágeno. Então, só, na minha opinião, só funciona ou só melhora a performance de absorção do nutracêutico oral, ou sorologia, ou intramuscular, ou intradérmico, skin buster, se você tem sinalizações de estímulo na região. Então, por exemplo, você fez um ultrassom microfocado. Legal, ele produz colágeno, mas você tem um paciente desnutrido, não hidratado e com disfunções funcionais de absorção, o resultado é pobre. Agora, você fez um estímulo, nutriu oral, cosmético, sorologia, poxa, aí o resultado é crescente, certo? Então, só funciona se sinalizar. Parabéns pela palestra maravilhosa, mentoria Fábio Borges. Muito bem. Quantas sessões são indicadas para perda de gordura? Uma já é suficiente? Solange, o que determina a quantidade de sessões para gordura localizada é o volume da sua prega. Então, por exemplo, você foi lá na região da sínfise púbica, pregou o seu paciente, certo? E deu uma prega de 40 milímetros de gordura. 40 milímetros de gordura, dividiu por 2, seria o ideal, então, ponteira 20, 18, 15, 13, que mais? 13, 8, se tiver ultramed, 7, se tiver heros, enfim. Então, o que vai determinar é o número de sessões, são o volume, será o volume de gordura que você tem e as ponteiras que você tem. Então, você tem lá uma prega de 40 e você tem a ponteira de 13, de 8, do ultramed, por exemplo, você já sabe que ele não vai aplicar em todo o tecido gorduroso. Então, ele vai aplicar nessa camada e nessa camada. Essa e essa não foi sinalizada, então ela não vai sofrer necrose coagulativa. E aí, subsequentemente, você vai ter que repetir a sessão. Lembrando que para estímulo de colágeno, de 30 em 30 dias, né? Aplicação, célula-alvo, fibroblasto, estímulo de colágeno, elastina, retração. Gordura, célula-alvo, adipócito, função, destruição, necrose coagulativa, eliminação, de 30 em 30 dias. Então, o seu alvo é diferente. Lifting, fibroblasto. Gordura, adipócito. Um, bioestimular. O outro, destruir. Que mais? Você usa ultramed na estética íntima? Porque no vídeo eu vi o heros. Eu tenho ultramed, gostaria de saber se posso usar. Sim, Amanda, eu uso ultramed
sou speaker da Medical Sun, uso, gosto, recomendo. Todos os protocolos que a gente escreve e desenvolve, a gente consegue adaptar e aplicar com qualquer tecnologia, tá bom? Uma vai ter uma característica, outra robotizada, outra PEN, outra 4D. O bom profissional é aquele que desenvolve raciocínio clínico e ele aplica, ele pega o que ele tem, o investimento que ele tem, que ele investiu, que ele fez, e ele vai aprimorar. O que eu quero aqui é que vocês entendam sempre sobre fisiologia, raciocínio clínico, indicação, segurança, para não queimar uma técnica, para não banalizar, para não aumentar os índices de intercorrência e para que você monetize, rentabilize, tenha sucesso. Eu apliquei com Heros, mas eu aplico com Ultramed, aplico com HiFuPen, aplico com Reface, aplico com Ultraform, né? Então, cada um dentro da sua especificação, mas você pode aplicar sim, e já que você tem Ultramed, vai lá para o encontro de usuários no dia 1º, hein? Como é o pós? Ah, tá bom. Dani, dá para associar mesclas? Dá. Sempre depois, tá? O que a gente mais fala das mesclas é que você não pode ter alteração de temperatura de tecido. Então, a gente sabe que o ultrassom, ele é pontual, em 55 a 60 graus, e vai aumentar o tecido, né? Vai aumentar a temperatura do tecido. Após o ultrassom, tá? Então, faz o ultrassom, aplica a mescla, os empetirs de esvaziar, né? Então, lipolíticas, redutoras, sinalizadoras, e aí a regra é a mesma, né? 48 horas sem malhar, porque você tem uma mescla ali que precisa ficar. Posso fazer ultrassom e bioestimulador? Pode. Ultrassom primeiro, bioestimulador depois. Mas depois dá um intervalo de 15 minutinhos para você ter o retorno da temperatura corpórea mais próximo do funcional, para não alterar a temperatura da mescla e não desnaturar aí as enzimas, né, sinalizadoras que estão nessa mescla. Maravilhoso. Dani, vamos lembrar as alunas que querem ter as suas perguntas respondidas com prioridade. Acessem o superchat da mentoria Fábio Borges. Muito bem. Quem quiser ter as perguntas, acesse o superchat. Eu também, viu? Sou aluna da mentoria do Fábio Borges. E, inclusive, ele é meu mentor do meu artigo científico de radiofrequência na região íntima, que vai sair logo mais. A aplicação do PLLA é mais indicada no mesmo dia, mas se a pessoa não consegue pagar pelos dois, até quanto tempo depois é indicada a aplicação do ácido polialilático? Giovana Cifuente, olha, Gi, nós temos um paper falando que você pode aplicar ultrassom e até 7 dias após o ultrassom você pode aplicar o bioestimulador. Eu falo que isso é muito funcional quando aquela sua paciente, sabe, tá na maca e toca o telefone da escola, ela tem que levantar e buscar o filho na escola e você tá lá com a seringa do bioestimulador na mão. Principalmente os que precisam ser hidratados, né? Uma antecedência para não entupir tanto as cânulas e para ele ficar dentro da sua melhor performance biológica. Então, esse paper, ele é um paper que ele tem conflito de interesse, que é da Maersk e do Ultera. Então, é do Radiesse e do Ultera. Então, ele fala que até 7 dias você pode aplicar. Mas já que você está dizendo aí que talvez seu cliente não poderia pagar pelos dois, talvez ele não possa fazer no mesmo mês. Então, eu vou entender mais ou menos assim, tá? Inclusive, é um protocolo, é um curso que eu dou, que é ultrassom e bioestimulador, que é o Plus Lift. Bioestimulador 30 dias antes, porque tem paper falando que você vai fazer 30 dias antes, ultrassom e no mesmo dia, né? Então, ou 30 dias antes, ou no dia, ultrassom e bioestimulador, ou então
60 dias após. E isso vem exatamente da função de reparação do tecido, que ele está aí com muito macrófago funcional acontecendo naquela região. Talvez não seja interessante entrar com bioestimulador nesse período de 60 dias. Mas, assim, não existe nenhum artigo ou paper que fala com 30 dias após o ultrassom é melhor ou 60 dias é melhor. A gente observa a fisiologia até, inclusive, do artigo que o professor escreveu, que ele mostra que em 45 dias ele tem muitos aumentos de células inflamatórias, vasculares, enfim. Talvez você perca sinalizações e qualidade de produto porque você está cheio de macrófago ali. E a função do bioestímulo é uma macromolécula e o macrófago que tenta degradar essa molécula não consegue, e aí ele começa a sinalizar a produção de colágeno, né? A função do bioestimulador. Mas se você tem já uma galera ali de macrófago trabalhando no tecido, quando você põe o bioestimulador, vai ficar mais fácil de ser degradado. Então, né, a gente observa que o bioestimulador indica melhor. É indicado o uso de Toragesic nesse protocolo? Pode utilizar. O Toragesic, ele é um sinalizador, ele é um analgésico de vida curta, 4 horas, não vai influenciar na sinalização ou na diminuição da sinalização do ultrassom microfocado, mas ele vai gerar conforto. Da mesma forma, na face, a gente coloca sublingual e ele rapidamente tem uma ação analgésica. Para a face, eu gosto de Dorflex, porque o meu paciente fica mais relaxado, ele me deixa trabalhar melhor e ele não fica tão tenso, tá bom? Então, o Toragesic é uma boa indicação para melhorar o conforto do paciente. Próxima pergunta. Tem muita. Dani, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem? Bem. Dani, querida, a gente tem muitas perguntas aqui. Se nós ficarmos aqui tentando responder todas, a gente vai virar a noite respondendo as perguntas. Então, vamos encerrar por aqui. Eu quero te agradecer por essa aula maravilhosa, esse conteúdo riquíssimo que você transmitiu para todos nós, né? Em nome de toda a nossa equipe, Giovanni, Fábio, foi um prazer estar aqui com você nessa noite e agradecer a todas as alunas que estão até aqui nesse momento conosco, te acompanhando. Infelizmente, não vamos conseguir responder a todas, porque são muitas perguntas, mas amanhã estaremos aqui ao vivo novamente, às 21 horas, tá? Com o professor Rafael Ferreira. Então, não percam. E para aquelas que querem ter prioridade nas perguntas, não esqueçam do superchat, tá bom? Dani, um beijo, muito obrigada. Lili, obrigada. Não sei se ele está ao vivo aí, se ele quer entrar para se despedir. Eu que agradeço o convite, a parceria, a admiração mútua e me coloco sempre à disposição para levar ciência, levar conhecimento e também levar o ultrassom para áreas, né, para possibilidades aí que não são tão convencionais. Maravilhoso. Obrigada, Dani. Boa noite, meninas. Boa noite, Giovanni. Obrigada pela parceria. Tchau. Até amanhã. Meninas, muito obrigada. Vou lembrar vocês aqui mais uma vez. Amanhã, às 9 horas em ponto, estaremos aqui ao vivo com o professor Rafael Ferreira, também que vai estar trazendo para vocês muito conhecimento, muito embasamento científico, juntamente com o professor Fábio Borges. Então, grande beijo no coração de vocês. Tenham toda uma boa noite. Obrigada.